Mateus capítulo 7, verso 24 ao verso 29. Hoje nós estamos na nossa penúltima mensagem da nossa série Uma Nova História. E hoje eu vou falar com vocês sobre autoridade. Autoridade. E para isso eu quero ler esse texto com você, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e verso 24, que diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Senhor Jesus, na noite de hoje, Pai, estarei ministrando a Tua palavra, a Tua igreja. É uma grande responsabilidade, Senhor. O último domingo do ano. Somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor nos ajudou, ó Pai. Um ano tão difícil, um ano tão tumultuado, com tantos desafios, mas nós estamos aqui, estamos de pé. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti pela minha vida, pela vida dos meus irmãos que estão aqui na noite de hoje. Amém e amém. Irmãos, tem um grande líder cristão chamado John Haggai, e ele fala que no mundo hoje existe uma crise de liderança. O mundo está sem líderes. E quando ele diz sem líderes, ele não está dizendo que de fato está faltando líderes. Ele está dizendo que está faltando bons líderes. Está faltando bons líderes liderando os países. Está faltando bons líderes liderando os estados. Está faltando bons líderes liderando os municípios, as cidades. Está faltando bons líderes nas grandes empresas ou nas pequenas empresas. Está faltando bons líderes nas igrejas. Está faltando bons líderes nas famílias. É uma crise de liderança. É uma crise de liderança. E quando falta bons líderes, as pessoas começam a se apegar a qualquer coisa na tentativa de ter alguma segurança. Hoje, é muito comum você olhar nas redes sociais. Hoje temos aí o TikTok, um aplicativo de vídeo, de coisas engraçadas, enfim, as pessoas postam de tudo nesse aplicativo. Aí você vai lá e lê os comentários. Aí tem uma mocinha de 16 anos. Ela postou um vídeo dançando lá, ou postou um vídeo dublando alguma coisa. Aí chove de comentários, um monte de adolescentes. E alguns nem são adolescentes, já têm 20 anos, têm 25 anos. E aí escreve lá no comentário dessa mocinha, diz assim: nossa, o seu vídeo fez a minha vida valer a pena. O seu vídeo fez tudo ter sentido para mim.
você vê alguns clipes de músicas, de bandas, de pessoas que não têm condições nenhuma de serem consideradas líderes de alguma coisa, e aí você vê uma enxurrada de comentários de pessoas dizendo: nossa, como que vocês são tudo para mim. Olha só como que essa frase ela é forte. Vocês são tudo para mim. Essa banda é tudo para mim. O que essa pessoa está dizendo? Ela está dizendo que aqueles cantores é o sentido da vida dela. Que aqueles cantores fazem o dia dela ficar mais feliz ou mais triste. Por que isso acontece? O segundo John Haggai é porque está faltando bons líderes. E quando não se tem bons líderes, as pessoas começam a se apegar a qualquer coisa. Então, quando não tem uma família bem estruturada, um pai, uma mãe bem estruturado na palavra do Senhor, o adolescente ele não consegue ver na figura do pai uma figura de líder. Ele não consegue ver na figura da mãe uma figura de líder. E aí qualquer pessoa, para esse adolescente, ele abraça, ele pega para si como se aquilo fosse o refúgio dele. Porque o pai está faltando com a responsabilidade de ser um bom líder na sua casa. Acontece isso, não é só nas famílias, isso vai acontecendo em todas as esferas da sociedade, no comércio. Os prefeitos, os governadores, presidentes. Nós estamos, segundo John Haggai, vivendo uma crise onde nós não temos bons líderes. Então nós precisamos orar a Deus para que Deus levante líderes em nosso meio. Nós precisamos orar a Deus para que Deus faça dos homens, pais de família, bons líderes em sua casa. Nós precisamos orar ao Senhor para que Deus levante bons líderes para serem prefeitos de uma cidade. Nós precisamos orar ao Senhor para que o Senhor levante bons líderes para que se tornem governadores de um estado. E não qualquer um, por questões políticas, por questões que não testificam de verdade a liderança do sujeito. Então, quando nós pensamos em liderança e nós não vemos líderes, nós começamos a ter uma crise de autoridade. Então, as pessoas começam a não respeitar a autoridade, porque elas não veem autoridade. Elas não veem uma figura que passa segurança a elas. No entanto, eu quero conversar com você, a nível de introdução, um conceito importante sobre autoridade, que é autoridade externa. Existe a autoridade externa e existe a autoridade interna. O que é a autoridade externa? São pessoas que você olha e por causa de algumas coisas que você consegue olhar para a pessoa e perceber, essa pessoa passa alguma mensagem de autoridade para você. Por exemplo, a roupa que alguma pessoa usa, dependendo da marca de roupa que alguém usa, essa pessoa passa alguma autoridade para você ou não. Dependendo do telefone que a pessoa usa, a pessoa passa alguma autoridade ou não. Se o telefone for um baita telefone, um baita celular, de lançamento agora, aquela coisa bem sofisticada, e aí você olha o celular, aquele celular de algum modo,
ele passa uma mensagem para as pessoas que vê você com esse celular. E isso mostra alguma autoridade. Algumas pessoas vão ver você com o celular na mão e elas vão dar para você a ideia de que você é alguma autoridade. O carro que você usa passa alguma autoridade. Os sapatos que você usa passa alguma autoridade. A posição social que você tem, se você tem muito dinheiro ou não, isso passa alguma autoridade ou tira a sua autoridade. Tudo isso são autoridades externas. Seguidores nas redes sociais, se você tem muitos seguidores na rede social, isso passa uma autoridade. Se você não tem, isso tira alguma autoridade. Então você começa a olhar para questões externas. E essa autoridade, ela vem por questões externas. Então, o tempo todo nós recebemos essas mensagens. Se você vai em algum lugar, vai resolver algum problema em algum comércio, ou alguma instituição na cidade, você chega lá, você vê uma pessoa com um determinado uniforme, dependendo do uniforme que a pessoa usa, ela passa uma autoridade. Só que é uma autoridade externa. Você olha, você percebeu, e aí logo você identifica, aqui é uma secretária, aqui é um soldado, aqui é um advogado, ali é um juiz, e você vai percebendo todas essas coisas. E ainda dentro desse conceito de autoridade externa, tem algumas pessoas que elas tentam valorizar aquilo que elas têm para passar mais autoridade externa ainda. Então, um exemplo aqui para você entender o que eu estou dizendo. Você fala assim, olha, agora é final de ano, né? Natal, Ano Novo, eu resolvi ir para a praia, passar um tempo na praia, aluguei um lugar legal lá na praia, fui na praia. Aí a outra pessoa diz assim, eu aluguei um cruzeiro, estava o Roberto Carlos no cruzeiro ainda. A pessoa, ela sempre faz algo melhor do que você. Você fala assim, eu fui jogar bola ontem, eu fiz 2 gols. Aí fala, rapaz, eu fui semana passada, fiz 10. Eu tenho um sonho de pular de paraquedas. Nossa, eu pulo de paraquedas desde os 12 anos. É sempre assim. E a pessoa, ela tenta, de algum modo, incutir no outro que ela tem uma autoridade. Tudo que ela faz é melhor, tudo que ela faz é perfeito, tudo que ela faz dá certo, tudo que ele faz é extraordinário. Isso demonstra que essa pessoa está querendo passar para os outros uma autoridade externa por aquilo que ela faz ou tem. Mas nós, como cristãos, nós não nos iludimos com autoridades externas. Porque para nós o que importa é a autoridade interna. Interna. Eu sempre falo aqui para vocês, algumas semanas atrás eu disse, falando sobre diploma, né? Citei ainda o livro do Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, onde fica claro lá a cultura brasileira da supervalorização do diploma. Então, se você tem um diploma, nossa, todo mundo se curva diante de você, todo mundo respeita você, todo mundo... O que é isso? É uma autoridade externa. Mas aí no livro mostra que Policarpo, ele é um cidadão que ele não tem diploma, mas ele tem muito conhecimento. Então aí é um paralelo interessante para você entender o que é autoridade externa e o que é autoridade interna. Nós não podemos nos iludir com autoridade externa.
O que importa para nós é a autoridade interna. O texto que eu li aqui com vocês, lá em Mateus, capítulo 7, diz que existe um tipo de homem. Existe um homem que Jesus chama de homem prudente. Existe um tipo de pessoa, de ser humano, que é considerado um ser humano prudente. E esse ser humano prudente constrói a sua casa na rocha. O que é rocha para Jesus? O que Jesus está querendo dizer com construir a sua casa na rocha? Construir a sua casa na rocha é colocar a sua vida pautada em Cristo, em Deus. Não é como aquela adolescente que vê o videozinho lá no TikTok e fala assim: nossa, todo dia que eu vejo seus vídeos, e salva o meu dia, porque você é tudo para mim. Para nós, para o homem prudente que Jesus diz, ele não constrói a sua casa na rocha, na areia, ele constrói a sua casa na rocha. Agora, o texto diz que existe um outro tipo de homem, e esse homem é tido como insensato. Ele constrói a sua casa na areia. Ele coloca a sua confiança em coisas que não têm a mesma sustentabilidade que os ensinamentos de Jesus. Nós estávamos aqui agora falando sobre o Muriel. Quando os pais do Muriel falam assim: olha, eu me comprometo a ensinar, a discipular, eu prometo a ensinar os ensinamentos de Jesus para o Muriel. O que os pais estão dizendo? Eu me comprometo a construir a casa do Muriel na rocha. Eles não estão se comprometendo a construir uma vida para o filho deles sobre areia. Então, quando uma criança assim cresce, dificilmente essa criança vai fazer esse tipo de declaração que eu citei aqui. Dificilmente uma criança que aprende isso, aprende os ensinamentos de Jesus, dificilmente um adolescente desse, ele vai para a internet, no TikTok, ou no Instagram, no Facebook, ou no YouTube, e ele vai dizer assim para algum artista, ou ele vai dizer para algum influencer digital, ou ele vai dizer para alguém famoso: olha, você é tudo para mim. Dificilmente, porque esse adolescente, ele construiu a casa na rocha. Então, quando ele compara os ensinamentos de Jesus com aquilo que um artista famoso anda fazendo, ele percebe a diferença absurda que existe entre uma coisa e outra. Então, ele não se ilude. Mas a questão que Jesus está dizendo é que vai chegar um dia, e aqui eu quero a sua atenção para isso, que vai cair a chuva, como foi ministrado hoje. Que você vai estar triste. A chuva, ela quer dizer o quê? A chuva quer dizer choro. Vai chegar um dia que virá o choro, que virá a dor, que virá o desânimo. Transbordarão os rios, soprarão os ventos, os problemas virão de todas as partes, e soprarão forte sobre você, soprarão forte sobre a sua família, e eles vão bater forte sobre a sua casa. Mas Jesus diz que aqueles que constroem a sua casa na rocha, a casa não cai, porque tinha seus alicerces na rocha, tinha os seus alicerces em Cristo, em Deus. A sua confiança estava em Deus. Mas quem ouve estas minhas palavras, Jesus diz,
e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. O que é areia? Areia é quando você coloca toda a sua confiança, sabe no quê? Na sua promoção no emprego, um cargo melhor. Você quer um cargo melhor na empresa. A sua vida gira tudo em torno disso. Tudo para você é conseguir um cargo melhor. Isso é construir a casa na areia. Construir a casa na areia é você colocar o dinheiro como centro da sua vida. Construir a casa na areia é você ser uma pessoa que coloca o amor romântico acima de todas as coisas. Como eu já falei aqui em outra ocasião, pessoas que idolatram o amor romântico. E aí, como tem essa idolatria pelo amor romântico, essa pessoa ela nunca consegue se firmar em um relacionamento, porque hoje ela está apaixonada por um, ela casa, aí depois de 2 anos casada se apaixona por outro, aí abandona o casamento, porque agora ela está apaixonada por outro, aí fica com esse outro, passa 4 anos, vai para outro, passa 3 anos, vai para outro, e se torna um escravo do amor romântico, sempre à procura daquele amor do cinema, sempre à procura daquele amor arrebatador, daquele amor que tira suspiros, e isso acaba se tornando uma idolatria. Isso é construir a casa na areia. Isso é construir a casa na areia. Acontece que mesmo você, que por um acaso construiu a sua casa na areia, vai vir um dia, Jesus diz, que vai vir a chuva, vai vir o dia mau. Você construiu a casa na areia, e vai vir o dia mau. Transbordarão os rios, soprarão os ventos, e esses ventos virão forte contra a casa. Mas essa casa não vai ficar de pé. Ela vai cair, porque ela está sobre a areia. Ela está sobre a areia. Jesus está ensinando isso para nós, para que nós possamos comparar as coisas na nossa vida, para que a gente possa comparar aonde nós estamos colocando a nossa confiança. A sua confiança jamais deve estar no dinheiro, no salário que você ganha, na sua autoridade externa. A sua confiança jamais deve estar no seu diploma. Agora eu me formei, eu fiz a minha faculdade, ou agora eu entrei na faculdade, agora tudo vai dar certo. Agora eu consegui aquela pessoa que eu tanto amei, que eu tanto era apaixonado, finalmente eu consegui ficar com essa pessoa, agora tudo vai dar certo. Agora eu consegui passar na prova que eu tanto desejei, agora a coisa vai andar. Agora eu consegui comprar o carro que eu tanto esperei, agora a minha vida mudou de vez. Tudo autoridade externa, tudo casa na areia, e quando vir a chuva, quando vir o vento, Jesus diz, essa casa vai cair, esse relacionamento que você colocou tanta confiança, ele vai desmoronar, esse emprego que você colocou tanta confiança, você vai perder, esse cargo que você tanto lutou para conquistar, ele vai escorrer pelas suas mãos. Porque nós colocamos a nossa confiança numa casa construída na areia. E um dia virá o vento, e os ventos sempre vêm. E os ventos vêm, e eles quando vêm muito forte. Eles vêm muito forte sobre você.
E se a sua casa não estiver firmada na rocha, ela não ficará de pé. O que é a rocha? A rocha é Jesus. O que é a rocha? São os ensinamentos de Jesus. O cristão, ele sabe que ter um bom salário é importante e é bom, mas não é o sentido da vida dele. A confiança de um cristão nunca está no salário que ele ganha. A confiança de um cristão nunca está no patrão que ele tem. A confiança de um cristão nunca está no amor romântico que ele idolatra. Nunca. A confiança de um cristão sempre estará em Jesus. Ele sabe que se apaixonar, amar uma pessoa, se casar é maravilhoso. Mas o sentido último da vida de um cristão não é o relacionamento. Ele sabe que estudar, passar numa prova, ter um bom cargo é bom, mas o sentido último da vida dele não é aquele cargo. O sentido último da vida dele é Cristo Jesus. O sentido último da vida dele é confiar plenamente em Jesus, porque ele sabe que quem dá e quem tira é o próprio Deus. Esse emprego que você tanto sonha, esse cargo que você tanto deseja, sabe quem vai dar ele para você em última instância? É Deus. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: o mundo não é para aqueles que desejam conquistá-lo, o mundo é para aqueles que nasceram para conquistá-lo. Existe a pessoa que sempre vai desejar conquistar o mundo e nunca vai conseguir. E existe aquele cidadão que ele nasceu para conquistar. Ele nasceu para ser um presidente. Ele nasceu para ser um líder. Ele nasceu para aquilo. Então, quando você percebe que toda a sua confiança deve estar em Deus, isso vai colocando em você mais tranquilidade, mais confiança. Você vai orando: Senhor, olha, eu comecei agora um curso, e aquilo que Tiago diz lá na epístola, ele diz assim: olha, tudo que vocês falarem, digam assim: olha, se Deus quiser, eu vou começar agora uma faculdade, se Deus quiser, eu vou concluir a minha faculdade. Olha, eu vou fazer uma entrevista de emprego amanhã, se Deus quiser, eu vou conseguir esse emprego. Eu vou prestar um concurso público, se Deus quiser. Porque no final, só vai acontecer se Deus quiser. Se Deus quiser. Então isso mostra que você precisa tranquilizar o seu coração, de modo que você não precisa puxar o tapete de ninguém, você não precisa prejudicar ninguém, você não precisa caluniar ninguém, você não precisa ficar ofendendo ninguém, você não precisa nada, você não precisa trapacear ninguém, porque se tiver que ser você, será você. Lembre-se de Davi, quando Saul era rei, Saul ficou intimidado com Davi, porque ele viu que Davi poderia se tornar um rei. Davi nunca puxou o tapete de Saul. Davi nunca prejudicou Saul. Davi nunca caluniou Saul. E no dia que Davi cortou um pedaço da veste de Saul para mostrar para Saul que ele poderia ter matado Saul se ele quisesse, o coração de Davi se entristeceu. E Davi disse assim: olha, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Mas esse princípio, ele serve para a nossa vida em vários aspectos. Porque às vezes nós achamos que para conseguirmos algumas coisas, nós precisamos puxar o tapete de alguém, nós precisamos prejudicar alguém, nós precisamos falar mal de alguém, nós precisamos fazer tanta maracutaia para a gente conseguir o que a gente quer. E Deus está dizendo assim: você não precisa de nada disso.
Você só precisa construir a sua casa na rocha. Você só precisa confiar em mim. E cedo ou tarde, isso que você quer, isso que você está orando, vai acontecer. Cedo ou tarde, você não precisa ficar desesperado, você não precisa ficar aborrecido, você não precisa ficar irritado, você só precisa colocar a sua confiança na rocha, na rocha. Então o cristão, ele tem essa percepção da vida, ele tem essa maneira de enxergar as coisas, ele não se ilude com promessas que o mundo pode fazer, como você liga lá o YouTube, aí você vê logo uma propaganda de um cara apontando o dedo assim, esses dias eu vi, eu quase morri, fiquei rindo sozinho em casa lá. Você é um fracassado, né? A sua vida não mudou até agora, né? Eu sei por que a sua vida não mudou, mas a partir de agora a sua vida vai mudar, arrasta para cima. Falei, meu Deus do céu, gente, que isso? Promessas vendendo, querendo convencer que ele pode, aquele cara falho, pecador, que está querendo vender um produto, ele está querendo assumir o papel de Deus na vida de outra pessoa. E aí as pessoas fazem o quê? Meu Deus, deixa eu acessar logo, tal, eu vou passar meu cartão aqui, eu quero comprar esse curso, quero fazer esse curso. Aí faz o curso, 3 meses depois, a vida está do mesmo jeito. Alguns nem terminam de fazer o curso. Pessoas que estão construindo a casa na areia. Na areia. Promessas. As promessas vêm de todas as partes. Tem aquela outra coisa que é muito interessante, que fala assim, olha, para você ser um homem de sucesso, tudo depende das 5 pessoas mais próximas de você. Tudo isso determina o seu sucesso. Você precisa se cercar de pessoas cheias de sucesso. Irmãos, para você ser um homem de sucesso, se Deus quiser fazer você um homem de sucesso, você pode nascer na família mais pobre da cidade. Você pode nunca ter pisado numa escola na sua vida. Você pode nunca ter a oportunidade que outras pessoas tiveram. Você vai ser um homem de sucesso. Porque Deus assim faz. Porque Deus assim levanta. Como diz as Escrituras, Deus levanta os reis e Deus derruba os reis. Então as suas amizades, meu irmão, as suas amizades não pode ser para você uma autoridade externa. Eu preciso andar com essas pessoas aqui, ó, porque não. A sua confiança tem que estar na rocha. A sua confiança tem que estar em Deus. Nós precisamos, irmãos, é o último culto do ano, é o culto derradeiro de 2020, de domingo. Irmãos, ou nós aprendemos isso que Jesus está mostrando para nós e vivemos isso na prática, ou então vir à igreja não vale a pena para nada. Ou você dizer que você é cristão não vale de nada. Nós precisamos praticar isso de verdade. E vai ter dias que você vai ter a oportunidade de puxar o tapete de alguém para você ter um cargo melhor. E aí você vai se lembrar e falar assim, olha, se Deus quiser, o cargo vai ser meu e eu não vou precisar fazer mal a ninguém. Porque a minha confiança não está na areia, não está nas minhas articulações políticas, a minha confiança está na rocha, está em Deus. Um dia tentarão fazer mal a você, tentarão prejudicar você, pessoas vão querer derrubar você para ocupar
a posição que você tem, o cargo que você tem. E nesse dia, você também vai se lembrar do ensinamento de Jesus e vai dizer: se o Senhor me deu esse cargo, Ele tem todo o direito de tirar o cargo. E eu só vou sair desse cargo, eu só vou sair dessa função, eu só vou perder esse emprego, se assim Deus permitir. Porque se Deus não permitir, pode vir um inferno inteiro sobre a minha vida e eu não vou perder o meu emprego. É confiança numa autoridade interna e não numa autoridade externa. Então você precisa aprender a confiar em Deus de verdade. Aprender a confiar em Deus de verdade. Tem coisas que Deus vai dar para você, e se Ele quiser dar para você, Ele vai dar que você nem percebe. Você nem percebe. Tem algumas coisas, eu já fiz um curso de... Quando eu estava no seminário, eu fiz um semestre de engenharia civil. Aí depois eu fiz um curso, agora aqui em Piracicaba, eu fiz um semestre de publicidade. E aí fiz algumas outras coisas assim que eu me interessei em algum momento. Só que aí sempre me vinha esse texto: não é para você. Aí eu nem me esforcei muito, quando eu vi eu já era pastor. Em compensação, tem outras pessoas que se esforçam para se envolver no ministério, participar no ministério, ser pastor e tal, o sonho de ser pastor e tudo mais, aquela coisa. Eu me lembro de um seminarista que ele tinha 47 anos, e ele dizia, ele falava assim: Pablo, eu lutei a minha vida toda, rapaz, para vir para o seminário, cara, finalmente, agora estou com 47 anos, eu consegui chegar no seminário. No segundo ano de seminário, ele abandonou o curso, ele falou: não é para mim. Então tem coisas que quando é para você, vai acontecer, você nem vai precisar se esforçar tanto, vai acontecer. Eu me esforcei tanto para algumas coisas e não deu certo. Aí um ministério, era uma coisa que tanta gente se esforça para fazer, para participar, eu nem me esforcei direito, e quando eu vi já era pastor, com 24 anos já era pastor. Então você precisa aprender a confiar em Deus, a ter a direção de Deus sobre a sua vida, a dizer: Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Senhor, agora o ano está começando, o que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Eu não quero ficar gastando energia por coisas que eu quero gastar a minha energia com coisas que o Senhor tem para mim. Porque as coisas que eu quero, eu posso morrer de nadar e eu nunca vou conseguir. Mas as coisas que o Senhor tem para mim, elas acontecerão. Elas acontecerão. Então, quando você orar, você precisa ter essa perspectiva do que Jesus está ensinando para você. Quando você buscar, você precisa ter essa perspectiva do que é ter a casa na rocha. Aí Jesus fez esse discurso sobre a casa na rocha, a casa na areia, tal. E a multidão ficou maravilhada com Jesus. Todo mundo olhou para Jesus falando, né, usando essa analogia na época: casa na rocha, casa na areia. Imagina, eu fico pensando às vezes como que era o som da voz de Jesus. Como que eram os discípulos, tudo em volta de Jesus, o som da voz dele, se era uma voz média, se era uma voz fina, se era uma voz mais grave. Eu fico pensando a velocidade que Jesus falava, se ele falava rápido, se ele falava mais pausado.
o privilégio desses homens de ouvir Jesus falar. Jesus. E aí eles estavam lá, todos ouvindo a voz do Jesus que se encarnou e se fez homem, ouvindo os ensinamentos dele, e aí não tinha outra reação a não ser ficar maravilhado com os ensinamentos de Jesus. Não tinha. Todos ficaram maravilhados. E aí, eles diziam o seguinte: ele ensina com uma autoridade diferente. Ele não ensina com a autoridade dos escribas ou dos fariseus. Ele não ensina com a autoridade daqueles homens que têm vários diplomas, que andam todo engravatado, engomado, todo arrumado. Ele não ensina com a autoridade daqueles homens que, quando vão falar, engrossam a voz, falam de uma maneira imponente. As pessoas que estavam ouvindo Jesus falaram assim: tem um negócio diferente. Porque Jesus era um homem pobre. Jesus era um homem de 30, 33 anos, um homem pobre. Ele era filho de carpinteiro. Provavelmente até os 30 anos, Jesus também trabalhou como carpinteiro. A Bíblia diz que Jesus não era um homem muito formoso. Lá em Isaías diz que não era aquela coisa muito formosa. Então não era um homem que você olhava e falava: nossa, que homem bonito. Jesus era uma figura que, quando você olhava para ele, você não via praticamente autoridade externa nenhuma. Se Jesus vivesse hoje, você dificilmente iria ver Jesus com um iPhone. Se Jesus vivesse hoje, que era o que aconteceu lá no primeiro século, dificilmente você viria Jesus no melhor carro da época. O nascimento de Jesus, como foi comemorado agora no dia 25, Natal, foi um nascimento super modesto, improvisado. Nada em Jesus demonstrava grandiosidade. Se olhava para a mãe dele, Maria, se olhava para José, se olhava para Jesus, você falava: é uma família qualquer. É uma família como qualquer outra. Mas quando Jesus abria a boca, imediatamente vinha uma autoridade que não vem pelo sapato, não vem pela roupa, não vem pelo telefone, não vem pelo carro, vem do céu. A mesma coisa é com você. Jesus, ele dá essa oportunidade para você. Você pode procurar ter um bom emprego, um bom carro, um bom celular, você deve procurar todas essas coisas. Mas a autoridade verdadeira que você deve buscar na sua vida é uma autoridade que só Deus pode dar para você. Na hora que você abrir a boca, as pessoas vão dizer assim: gente, eu conversei com aquela irmã lá da presbiteriana renovada, eu vou falar uma coisa para você, eu conversaria com ela umas 3 horas se deixasse. Que mulher abençoada. Olha, eu conversei com o irmão lá da presbiteriana renovada, rapaz, olha, que homem abençoado. Que conversa gostosa. Como eu aprendi com aquele irmão. Meu Deus do céu. Você sente uma coisa diferente na vida daquele irmão. Você sente uma coisa diferente na vida daquela mulher. Eu não sei explicar, mas tem algo diferente. E esse algo diferente é essa autoridade que vem de Deus. Esse algo diferente é uma autoridade que você precisa buscar. Porque no fundo, os seus filhos só vão respeitar você
só vão ter um grande apreço por você, não é por causa do celular que você tem ou que você deu para ele, mas é por causa dessa autoridade que vem de Deus. E ele vê Deus falando por meio da sua boca. Ele fala assim: olha, meu pai é um cara diferente. Ele olha para os outros pais dos amigos dele lá da escola, e ele olha para o pai dele e ele fala assim: olha, meu pai é diferente. Ele olha para a mãe e fala: minha mãe é diferente. É uma autoridade que vem do céu. Essa autoridade é a autoridade que nós precisamos buscar. Essa autoridade é uma autoridade que nós precisamos clamar a Deus para que Deus coloque em nós. Fala: Senhor, eu não quero ter essa autoridade superficial, usar um uniforme e as pessoas me respeitar por causa de um crachá que eu uso, da empresa que eu trabalho, porque isso, cedo ou tarde, alguém pode tirar de mim. Alguém pode me tirar esse emprego, alguém pode me tirar esse crachá, alguém pode me tirar desse cargo. Mas aquela autoridade que vem do céu jamais é tirada, porque ela é colocada por Deus. Ela é colocada por Deus, e você pode ir para um lugar onde ninguém te conhece. Você pode mudar, você fala assim: eu vou mudar de cidade, eu vou lá para o Nordeste, ninguém me conhece lá, nunca ninguém me viu, você vai para lá. Se você tiver essa autoridade interna, essa autoridade que vem de Deus, lá no Nordeste, em pouco tempo você vai ter respeito das pessoas. Em pouco tempo as pessoas vão olhar para você e vão ter um grande respeito por você, um grande carinho por você, porque essa autoridade vem do Senhor. Então eles diziam assim: Jesus ensina como quem tem uma autoridade, e não como os mestres da lei. Não é uma coisa superficial, é uma coisa que vem de Deus para você. Nós precisamos de autoridade de Deus nas famílias. Que o Senhor possa colocar a autoridade dele na sua vida na noite de hoje. Quando você falar, que você possa falar com a sabedoria do Senhor. Lá no emprego que você trabalha, talvez você não tenha um cargo mais elevado, não sei se já repararam isso. Tem pessoas que eles nem têm o cargo mais elevado da empresa, mas um monte de gente respeita, porque a pessoa tem uma autoridade interna. Que você possa ter essa autoridade. Aonde você pisar, que você possa ter essa autoridade. Não é uma autoridade do medo, não é uma autoridade da opressão, não é uma autoridade que vem pelos bens materiais, mas é uma autoridade que vem do céu. Na noite de hoje, a única coisa que nós precisamos buscar do Senhor é essa autoridade. Porque qualquer outra coisa, ela pode ser consequência disso, mas ela não deve ser o principal. Então que você levante a sua voz junto comigo na noite de hoje, buscando essa autoridade de Deus, buscando essa intimidade com Deus, pedindo para Deus te ajudar a construir uma casa na rocha. Fala: Senhor, eu não quero mais casa na areia, eu quero a casa na rocha, porque eu sei que o ano de 2021 está logo ali, e com certeza vai vir tempestades sobre mim, e eu não quero cair com essas tempestades, eu quero ficar de pé. Então na noite de hoje, fique de pé, e vamos orar ao Senhor.